tenho pesquisado muito questões relacionadas à organização do espaço. E muito o desenho em relação a isso, sabe? Como o desenho do mapa, o desenho da linha que divide a estrada, o desenho da linha do metrô, acho que sempre o desenho está presente nessa ideia de organização. O meu trabalho, ele tenta, de alguma maneira, buscar alguns pontos de atrito na ideia de organização, criar um ruído, e um pouco também na ideia de precisão que a geometria traz, na ideia de propor uma percepção diferente do espaço, através de alguma intervenção no próprio espaço. Então, acho que essa ideia de organização permeia sempre o trabalho, mas não é um elemento que é uma busca assim, de falar sobre organização, mas é uma coisa que eu sinto que está sempre ali presente. Eu comecei a estudar no Rio, em 90, na Federal do Rio, e eu fiquei totalmente desiludido com a ideia de... Assim, na verdade, eu nunca pensei em ser artista. Eu nunca procurei o curso de arte pensando em ser artista. Assim. Sempre foi uma coisa meio que aconteceu. Assim, eu tinha interesse pelo desenho, pela pintura, assim, mas como eu morava em Bauru antes da faculdade, era uma cidade que nada acontecia. Você não tinha acesso assim a exposição, a ver trabalho de artista, assim, apesar do meu pai pintava, então eu, através do trabalho dele, assim, que era um trabalho ele fazia muito assim, quando ele tinha um tempo livre, né, porque ele era professor e pintava, ele era professor de odontologia. E ele tinha um ateliê, então eu tinha esse interesse assim daquele ambiente de casa, de ateliê, mas era assim uma coisa quase é muito raro a gente viajar e ver uma exposição então eu tinha esse interesse pelo desenho, pela pintura, pela arte, mas eu nunca imaginava que eu fosse trabalhar com isso ou que fosse uma coisa assim, fosse a minha profissão, ou meu, sei lá, como posso chamar, trabalho de artista. Mas aí eu fui para o Rio, meu pai estava morando no Rio, eu fui para lá e prestei, sei lá, acho que prestei comunicação visual e não passei no segunda opção, tinha, tinha artes plásticas. Eu comecei a fazer o curso e eu não, assim, realmente não gostei do curso, assim, eu me interessava muito mais pelos outros cursos que estavam em volta de arquitetura, mesmo de projeto de desenho industrial, de design, assim. Acho que o começo do curso da UFRJ era muito voltado para uma parte mais acadêmica, assim, de educação e tal, assim, que é super interessante, mas naquele momento eu não... E eu fui pro teatro, que é uma coisa completamente diferente. Fui fazer teatro, porque eu conheci umas pessoas que eram do teatro, e resolvi ser ator por um tempo, assim. E aí voltei para Bauru com uma turma, a gente fez um grupo de teatro, a gente se apresentava no Sesc em Bauru. E eu ia de fim de semana do Rio para Bauru para apresentar a peça. Enfim, aí depois aconteceu esse desinteresse pelo curso de arte, fui para a FAP para tentar fazer design ou programação visual, essas coisas que tinham a ver com design gráfico e trabalhei muito tempo assim com design gráfico também. E no meio da FAP também comecei a perceber que eu tinha mais interesse pelas aulas. Eu ia assistir aula de artes plásticas, assistir aula do Lerner, assistir aula da Dora, assistir aula do Herman, ia frequentar as oficinas de gravura. Aí eu lembro que um professor me falou, olha, assim, você tem que fazer artes plásticas, assim. Então acho que foi importante, assim,
e acho que até aparece um pouco assim essas questões que estão sempre no limite do mobiliário e da arquitetura no meu trabalho. Acho que essa confusão foi proveitosa para mim, assim. E depois que eu acabei o curso de arte, que eu demorei uns 5 anos mais ou menos, a gente tinha um grupo de artistas e professores que na verdade, partiu da Dora, do Eduardo Brandão, do Dora Longo Bahia, do Eduardo Brandão e do Felipe Chaimovic, fazer um espaço que era um espaço onde você saindo da faculdade tivesse um ambiente mais confortável para discutir, que pudesse receber e convidar pessoas para falar, que foi sim sensacional, porque assim, a gente tinha, apesar de ter uma resposta muito crítica das pessoas que orientavam a gente sempre era super ia até o limite, assim, essa pressão que a gente se punha também um pouco de pressão, assim, mas era um ambiente confortável, porque ali a gente acabava de discutir, de ser totalmente destruído, e depois tinha uma festa, ou tinha uma palestra, uma exposição de alguém dali. Então a gente vivia ali, assim, a gente passava quase o fim de semana inteiro junto, assim, era uma coisa bem intensa. Então isso foi super importante para mim, logo depois da FAAP. Deve ter durado para mim durou uns 2, 3 anos, depois acho que eles continuaram mais um pouco. E depois eu resolvi ter um ateliê sozinho. Quando eu fiz o Sessão Diagonal pela primeira vez, eu estava com uma exposição que tinha todas essas problemáticas que eu estava seguindo, que era das linhas, né? Era uma exposição que tinha esses trabalhos que chamavam isolantes, que eram uns demarcadores de espaço, que eram feitos de ferro com alguns mobiliários, assim, às vezes quebrados, pedaços de cadeira, caixa de cerveja, e como se estivessem demarcando uma espécie de território dentro da galeria. E eles tinham um pouco... você ficava em dúvida do material, porque era um ferro pintado e tensionado, então parecia uma coisa meio elástica, assim. Então aquilo ali tinha alguns movimentos de expansão e contração, assim. Então isso tudo ajudava a forçar esse entendimento do material errado, assim, né? Você percebia o material como se fosse um elástico. E no andar de cima da Galeria Luiz Strina, tinha um terraço que era onde todo mundo ia. As pessoas passavam, via a exposição, e lá em cima, onde tinha bebida, as pessoas ficavam fumando, então enchia de gente no terraço, né? A exposição ficava vazia. E no caminho desse terraço tinha uma salinha que era uma salinha que geralmente tinham projetos de vídeo, projetos de pequeno formato, sempre um trabalho menor, assim, que era uma salinha assim, geralmente era uma tela de vídeo, uma tela de TV com um vídeo que ficava ali. Dificilmente tinha uns projetos grandes nessa sala. E aí eu tinha uma, uma breve ideia de fazer esse trabalho, que era a Seção Diagonal, que era criar essa divisão também, né? Que também conversava um pouco com esses trabalhos de que tinha essa linha que dividia espaço, mas de criar uma divisão através da cor e também um pouco tentando produzir uma sensação de um plano que dividia aquele espaço, né? Então, como ali ficava um corredor meio estreito, da passagem da escada e a salinha ficava do lado, eu queria também criar um desconforto, quase que você está jogado em cima desse vidro que estava torto na sala, né? Tinha uma instabilidade ali, assim, que não era só a instabilidade dessa percepção do vidro, mas tinha uma coisa do vidro estar torto, estar mal colocado, tá de uma maneira instável ali naquele ambiente, né? Assim, não parecia uma vitrine com o vidro mal colocado, assim.
Então eu fiz esse trabalho lá pela primeira vez, assim, na fé, assim, porque eu não sabia exatamente se as cores iam funcionar, então eu fui testando tudo lá, fui resolvendo as questões de como eu ia mudar a cor do piso também lá. Comecei a pensar em filtros para mudar a fonte da luz também, né? Mais para você ter uma diferença entre a saída da luz de dentro e de fora, para ter uma diferença de dentro e de fora. Então foi um trabalho que surgiu assim, como segundo trabalho dessa exposição, né? Como se tivesse assim, essa exposição que era central ali, tivesse esse trabalho que era uma experiência com o espaço, né? E foi um trabalho que, pela fragilidade que ele tinha, assim, de quase ser uma sala vazia, né? Assim, ele foi um trabalho que ficou muito forte, assim, né? Um trabalho assim que realmente ativava uma coisa nas pessoas que era antes da razão, assim, sabe? Uma coisa meio de percepção do corpo, assim, sua relação com aquela sala. Tentando pensar, né, na relação desse trabalho com o que eu estou fazendo aqui na Auroras, que é a Água Parada, eu acho que de uma maneira muito diferente existe essa instabilidade que como lá tem essa ideia do plano que está deslocado da sala, né, que cria uma sensação à primeira vista estranha do espaço. Eu acho que aqui também tem essa instabilidade pela movimentação, né, porque nesse trabalho no Água Parada eu começo a observar o acúmulo de água, essa coisa da decantação. É uma pintura muito mais esquemática, menos ilusionista, assim, menos. Aqui eu não tento propor um que a pessoa tenha essa real impressão de que isso aqui é água, né? É como se fosse um esquema da decantação que vira uma pintura, mas que ao mesmo tempo essa questão de claro e escuro da pintura, ela também produz um nível estranho, né, que desequilibra a percepção do nível do chão, né? Você não precisa aqui da ilusão para criar essa instabilidade, né? Tem uma coisa importante também é que esse eixo que joga a água para o lugar errado, né, que cria uma profundidade no lugar que é mais raso, ela me faz pensar numa relação que parte da casa, né, e você vai pensando no macro, assim, como se tivesse um plano muito maior que pudesse mexer e aquela água tivesse se deslocado para o outro lado. Então eu acho que é um ponto que para mim tem essa relação com que vai da casa para o bairro, para a cidade, sabe, vai para o globo, assim, um pouco que nem o Piero Manzoni tenta fazer, quer dizer, faz com o Soclo do Mundo, né, que é uma inversão da base, você vira. É lógico que ali tem uma questão muito mais direta, conceitual, que aquilo tem uma força tremenda, assim, aqui acho que tem também, além dessas questões de física, né, eu queria também pensar nesse lugar lodoso, né, o que é uma casa com uma piscina vazia, né, assim, com uma piscina vazia e com água parada, né, que é o lugar, sei lá, da proliferação dos insetos, né, eu fiquei pensando um pouco nessa relação do lugar de lazer da piscina com esse lugar de água parada. Geralmente me interessa o trabalho que tem uma construção, mas ele vai abrindo para outras camadas de entendimento, né? Assim, acho que talvez essa seja uma camada e que fique ali escondida dentro do trabalho, que não necessariamente é a principal questão do trabalho, mas acho que tudo isso passa pela cabeça, sabe? Que meu trabalho tem algumas vezes uma uma referência histórica, assim, né? Os trabalhos são abstratos, eles vão, sei lá, né? Eles vão tocar em algum momento histórico, assim, mesmo que seja
não de uma maneira intencional, às vezes até uma coisa que está no repertório visual, assim. Não, porque muitas vezes esses trabalhos que têm uma relação espacial, por exemplo, seção diagonal, eles têm um entendimento diferente dentro de cada contexto, né? Talvez aqui no Brasil não tenha essa tentativa de relacionar ele tão diretamente com o, por exemplo, com o Turrell ou com o Irving, que tem essa relação da luz com o espaço, né? Assim, eu acho que no Turrell, principalmente, tem uma ideia assim da luz como matéria, né? Assim, a luz vira né, quando ele constrói aqueles objetos que são de canto, assim, são virtuais, assim, a luz ali se materializa em escultura, né? Assim, eu acho que no meu trabalho acho que tem uma relação totalmente diferente, assim. Acho que ali eu estou lidando com esse desconforto espacial, assim, muito mais uma relação. É claro que essas coisas todas estão ali e se comunicam, assim, mas assim, eu tô pensando na divisão do espaço, no vidro torto, não existe, mas você cria um espaço também virtual de uma construção que impede a passagem ali, assim, que cria uma relação diferente com a arquitetura, mas acho que tem questões completamente distintas, assim. Acho que, às vezes até, por exemplo, tem outros artistas americanos que talvez tenham tido mais influência do que essa relação mais direta visual do que talvez o Turrell possa sugerir. Por exemplo, Dan Graham, que tem essa relação do espelho, né, ou Fred Sandbeck, né, que tem uma coisa também muito sintética da construção dessa quebra desse elemento que divide o espaço só com linha, né, assim, tem uma potência enorme, assim, né, dentro da arquitetura. Mas também tem o Cildo Meirelles, que tem os espaços virtuais. Então acho que acho que tem tem relação com muitos artistas esse trabalho, assim, mas ao mesmo tempo tem tem questões minhas que vinham de de outros lugares, né? Que era muito mais essa relação de divisão da arquitetura, de mudar o passo, a hora que você encontra um elemento que normalmente aparece na arquitetura, que é o vidro, que divide um espaço do outro, mas, né, você poder transpor esse espaço, mas ao mesmo tempo, acho que minha questão nesse trabalho está mais nesse lugar do que nessas outras relações. O maior desafio, e acho que o trabalho, eu me proponho muito esse desafio de entender a especificidade do lugar que o trabalho vai ser apresentado, né? Então, tem alguns trabalhos que, a seção diagonal, por exemplo, eu não consigo chamar de site específico, porque ele pode ser, ele é específico de alguma maneira para alguns lugares, porque ele se adapta, ele nunca é montado igual. Mas ele não, eu não sei, ele não é assim tão específico porque ele pode ser adaptado, né? A primeira vez que eu montei ele, eu achei que talvez nunca conseguisse gerar a mesma situação, porque eu tinha uma relação de estreitamento da sala com a parede, um corredor. Então, as próximas vezes que eu montei ele, eu sempre fui com muito medo para a montagem, assim, de que não tivesse mais, não acontecesse mais essa relação que o trabalho propunha. Agora, eu me interesso muito em propor trabalhos que dialoguem com a história do lugar, assim, também. Isso tem aparecido mais recentemente, né? Assim, eu tenho um trabalho que eu vou construindo, assim, um pensamento que eu vou desenvolvendo paralelo e às vezes aparecem umas situações que
que eu me deparo, por exemplo, com quando me convidaram, o Giba me convidou para fazer a exposição na Ema Clabin, fico pensando, é uma casa, né, que tem uma coleção, que teve uma vida, a casa está preservada ali com os objetos da pessoa que morou ali. Eu achava muito, me sentia muito intruso, assim, colocar uma obra dentro dessa coleção que não foi escolhida pela pessoa. Então as coisas estão todas ali organizadas, tem um pensamento ali, né? E aí a exposição chamava Penetra. Um pouco também tinha uma relação com o bairro, dessa relação do privado ali da casa, né? De uma casa burguesa, construída com um jardim maravilhoso ali dentro. E assim, eu ficava pensando muito nessa relação dos portões da casa, que deixa transparecer o interior, né? Você mostra aquele... você mostra o interior, mas ao mesmo tempo aquilo te preserva. Então, comecei a me interessar muito por essa relação que tinha no, no decor dos objetos de proteção, sabe? Que você dá uma suavizada nessa relação agressiva entre você né, impedir a entrada, mas aquilo tem um desenho que vem um pouco do Art Nouveau, coisa que tem essa intenção, né, de minimizar a agressividade de uma lança, assim, por exemplo, de portão, né? E aí o trabalho era inteiro em cima disso, então penetra primeiro pela intrusão, né, pela intromissão ali, onde ser chamado por uma situação totalmente diferente do que tem no sentido original da casa, e ao mesmo tempo falava dessa relação do dentro e fora da casa. Tem também a exposição Planos de Fuga, que era organizada pelo Johan Voss e o Rodrigo Moura, que a ideia da exposição era mesmo convidar os artistas para reagirem ao espaço do Banco do Brasil, né, do Centro Cultural, e entender a história do edifício, né, todas as camadas de usos desse edifício, assim, né? Então, o meu trabalho ele tentava um pouco desnudar essa proteção que geralmente é feita para a exposição, né, que você constrói um espaço neutro, e repetir no espaço positivo espaços de circulação, sinalização, toda a confusão da parte técnica de segurança. Então criava uma confusão entre o que era representação, o que era objeto de arte, o que era espaço de circulação, o que era... também, nesse caso, era uma reação direta ao edifício, né? O trabalho Ponto Escala Real, ele foi feito pela primeira vez para a Bienal de São Paulo, e era acho que talvez esse trabalho não tenha uma reação ao espaço em si, mas o espaço da Bienal em si, mas ele é um trabalho que parte da relação da nossa tentativa de representar o lugar no mapa, assim, sabe? Ele era um mapa vazio, só com um ponto que eu comecei a pesquisar os tamanhos, o tamanho do ponto que ele é feito para demarcar a cidade. E era o ponto e a escala do mapa. Então, na verdade, quando eu fazia uma operação que era uma operação impossível na cartografia e na geometria, né? Era uma combinação de operações que não se faz, assim, né? O ponto é o elemento gráfico, que é um dos elementos mais importantes dentro da geometria, né? Que é o ponto de partida para a linha, para a reta, para tudo. E ao mesmo tempo é um elemento que é abstrato, né? Ele não tem tamanho, não tem massa, não tem, é impossível de você ter uma escala.
é um elemento conceitual que define a precisão, que vai definir depois a nossa relação com as coisas, assim. E isso era uma questão que sempre me intrigou, assim, né, dessa relação da geometria, que tem uma carga, às vezes até poética, assim, né, de se pensar as definições geométricas, assim, de linha, que contém infinitos pontos, ou paralelas, que são linhas que se encontram no infinito, né, isso é bonita, né, assim, vai, assim, lá no infinito se encontra. Então, eu acho que é muito pouco preciso, né, essa definição. Apesar de não ter uma coisa que defina melhor uma linha paralela, você pensar que elas não vão se encontrar nunca, né? Mas a definição fala que elas se encontram no infinito. Então, essas coisas sempre me... E aí o ponto da Bienal era essa ampliação, submeter o ponto à escala e gerava um ponto gigantesco assim naquele lugar da cidade. Minha ideia primeira era ter de alguma maneira a marcação desse ponto, assim, como ele entrava no edifício, um pedaço e saía para a cidade, assim. E depois eu comecei a pensar que era outra coisa também que é um absurdo geométrico, que era fragmentar o ponto, e você ter uma parte do ponto a, o raio dele dentro do espaço, que é quase uma reta, assim, ele só tem uma leve curva, porque ele era um círculo muito grande. Então esse raio é como se informasse o tamanho do ponto e obedecia àquela escala. Então tem algum elemento ali naquela peça de concreto que estava dentro da Bienal que era um conjunto de operações que partia dessa relação do elemento gráfico com a escala do mapa, né? E aí esse trabalho depois a gente fez no MASP, numa exposição que chamava Avenida Paulista, que era a ideia de transpor esse ponto, né? Só que tinha um processo um pouco inverso nesse caso, que era um ponto que coubesse embaixo do MASP, e aí depois ele é transformado para a escala do mapa e até voltar no tamanho que se representa um ponto no mapa. E ali na escala tinha exatamente essa relação de ampliamento ou essa operação inversa, né? Esse mapa ficava dentro do museu, da exposição, e embaixo do MASP ficava o ponto. Sem tentar forçar essa proximidade desses dois trabalhos, eu acho que aqui tem essa tentativa de, através do eixo, né, através do nivelamento da água, você pensar nessa correção do nivelamento e de você começar a pensar no entorno da piscina, que vai para casa, vai para o bairro, vai para, né, como se as coisas pudessem movimentar e essa água correr para um lado e para o outro, assim. Eu acho que no MASP também você entender a relação de um ponto de mapa dentro da cidade, né? Você vê de helicóptero aquele ponto, né? Tem uma imagem super bonita, assim, desse ponto embaixo do MASP, que é um ponto que é uma coisa que a gente deixa de perceber no mapa, né? Assim, mais um símbolo gráfico que te orienta, mas ali ele está materializado assim dentro da paisagem urbana. Assim. Acho que aqui também tem essa tentativa de pensar essa relação que sai da piscina e vai se ampliando. Assim. Geralmente, os trabalhos partem do reconhecimento funcional das coisas que estão envolvidas ali, né? As fitas têm esse reconhecimento da demarcação do espaço, o ponto vem do mapa, né? Às vezes eu uso alfinete, alguma coisa assim. Sempre tem uma coisa meio reconhecível. Eu acho que aqui, acho que não está tanto no trabalho, mas o reconhecimento do lugar, né? Assim, que é a piscina, né? Que você imagina o uso da piscina, você imagina
É quase que uma disfuncionalização do lugar, né? Que já é uma piscina que já era desativada, mas eu acho que ela ter uma água parada pintada, né, sugerida ali, assim, um lodo, né, reforça essa ideia de disfunção do objeto ou do lugar, né, nesse caso. Então, acho que o reconhecimento aqui não está tanto no fenômeno de acúmulo de água, né, que não é uma coisa, quer dizer, até tem essa imagem assim que a gente reconhece, né, da água no fundo da piscina, no fundo criando lodo, né? Mas eu acho que aqui o fato assim, o fato de ser uma piscina e não ser um buraco cavado, de não ser um, uma coisa construída, acho que é a maneira, do mesma maneira que eu me aproprio dos objetos da cadeira, da caixa de cerveja, da sala, que é uma relação com a arquitetura, aqui a piscina é um elemento importante. Quando eu pensei o trabalho, eu pensei na representação desse acúmulo de água, pensei nessa relação do acúmulo de água no lugar que não era o lugar natural de caída da água. E depois a gente pensou até a exposição para ser num momento de seca, né? Assim, esse mês de julho que não chove muito em São Paulo geralmente. E aí veio a chuva, né? E a água começou a acumular realmente. E eu não estava aqui, eu estava viajando e o Ricardo me mandou uma imagem da água chegando na pintura, assim, né? Subindo do outro lado também. E me perguntou se eu queria manter a água e se esgotava essa água que ficava, né? E aí foi uma decisão que veio a partir desse acaso quer dizer, acaso não, né? É provável que chova, mas a gente não esperava que chovesse tanto, que enchesse tanto a piscina. E eu acho que cria uma outra relação, assim, uma relação de você ter o acúmulo real de água, né, respeita a física certinho, né? Ela vai lá e afunda pro lado certo. E você ter esse outro lado, que é um lado representado, que é um lado que tem essa queda forçada através da pintura, né? E eu acho que fortaleceu o trabalho, essas duas relações aparecerem juntas, assim, né? Porque agora a gente já começa a perceber que essa decantação começa a se formar do outro lado, ela começa a criar uma cor meio esverdeada também, né? Porque ela estava transparente. Eu acho que foi uma decisão que surgiu no meio do processo, mas que acho que o trabalho ganhou com essa relação entre a água parada real e a água parada representada, assim. Essa região do Morumbi, do Butantã, tem esse lugar assim onde as casas têm um conforto, e a piscina é uma coisa simbólica dessa relação de conforto né, da pessoa ter uma conquista ali, assim, de você construir uma casa, fazer uma piscina com água limpa no fundo, né? E tem uma espécie de falência das relações humanas, assim, né? De você ter um bairro que é totalmente de casas sensacionais, assim, das maiores favelas de São Paulo, né? Então, assim, acho que essa relação também é uma coisa que eu fico pensando, assim, mesmo no trabalho que eu fiz na EMA Clabin, essa relação, né, do privado, da proteção, no trabalho que eu fiz na Capela do Morumbi também, que fala também um pouco desse elemento de grade, de lança, de proteção, é um pouco um reflexo dessa incapacidade de criar uma política de relações melhores, assim, né? Desse lado pantanoso do político, assim, pode ficar uma camada que pode aparecer, assim, talvez seja
informe uma questão que passa às vezes, né? Mas não é uma questão central do trabalho, mas acho que tem isso, tem essa relação. A piscina tem um lado simbólico muito potente, assim, né? De isso aqui que é uma casa com uma piscina no quintal, assim, é um símbolo total de conforto, né? Assim, você tem controle do lazer, você tem o lazer dentro da sua casa, você tem, né, tem uma coisa do convívio ali, assim, familiar, assim, protegido. Então, acho que a piscina vazia, além das questões físicas, ela também toca um pouco nisso, assim, desse lugar lodoso que a gente está meio escorregando e patinando, né? E essa sensação, eu acho que de alguma maneira o trabalho reflete também uma melancolia, uma desilusão, né? E um desconforto, assim, em relação a uma expectativa que né, minha geração tinha de relações mais justas, né? De uma comunicação mais próxima, né? Essas coisas foram se desconstruindo, né? Assim, a gente viu uma coisa assim, minha geração viu um caminho assim que era muito animador, assim, né? De construção de relações, assim, né? Não sei, assim, é lógico que tem um dado utópico muito grande, assim, né? De você tentar achar que mas assim parece que tinha um caminho possível, assim, né? Eu acho que agora a gente tem uma relação muito mais, eu não sei, eu fiquei quase deprimido assim esse ano. Então acho que tem essa relação muito melancólica assim com o momento político.